proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Aleluia. É muito forte a presença do Senhor aqui nessa noite. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, ainda experimentando dessa presença maravilhosa que se manifesta aqui nessa noite, que se manifesta aqui no meio do povo de Deus, nessa igreja, nessa noite de quinta-feira. E eu te peço que você repita comigo a seguinte oração: pedimos, Senhor. Não, mais forte: pedimos, Senhor, que esta palavra que vai ser lançada se torne viva e eficaz na minha vida, e que ela não volte para o Senhor sem produzir em mim, sem produzir na minha vida o efeito esperado. E ainda com a mão no seu coração, ainda com os seus olhos fechados, me permita, com muita humildade, orar por você, orar pela sua causa, orar pelo seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me dirijo a Ti nesse momento. Nós, os Seus filhos, viemos nessa noite diante do trono da graça para Te adorar, Senhor, para buscar a Sua presença. E eu, como profeta da casa de Israel, profeta da sua igreja, investido pelo Senhor no dia do meu batismo, como profeta, sacerdote e rei, como seu filho, eu peço, Pai, que nessa noite o Senhor venha redespertar em cada um de nós o fogo do ardor missionário, o fogo da urgência missionária, o fogo do poder de Deus. Senhor, eu peço que nenhum dos meus irmãos, pelo nome do seu Filho Jesus, que nenhum dos meus irmãos saia daqui dessa igreja desapontado com o seu espírito, que ninguém saia daqui dessa igreja sem receber uma porção dobrada de unção, sem receber uma porção dobrada de poder, sem receber no seu coração uma porção dobrada de senso de urgência missionária. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite. O Senhor quis usar de mim aqui nessa noite. Eu quero consagrar, oferecer essa pregação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, para que ela use dos méritos dessa mensagem aonde ela achar mais necessária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Dá um boa noite aí de carismático. Boa noite, gente. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória aí, bate palma para o Senhor. Santo Deus, aleluia. Que poder é esse, gente? Que poder é esse que se manifestou aqui nessa noite? Aleluia. Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não vivia isso num grupo de oração? Sério, estou falando sério. Porque os nossos momentos de oração pessoal, às vezes, são tão fortes. E aí a gente chega em grupos de oração, às vezes, e sabe, parece que o negócio não flui, parece que só o povo aqui na frente que reza, e meu Deus do céu, eu não sei se era eu que estava precisando ou bendito seja Deus, aleluia. Gente, deixa eu parar de conversar fiado, vamos entrar na palavra. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, estava lá na arte, glória a Deus. Eu tenho 20 anos, para a glória de Deus, participo do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Mônica. Então eu digo que toda segunda-feira às 20 horas, no salão da paróquia Santa Mônica, o pau quebra, o fogo cai, o Espírito de Deus se movimenta, glória a Deus, da mesma maneira que se movimentou, que se manifestou aqui nessa noite. Amém? É uma bênção, é uma bênção. E aí nesses dias, nesse tempo, eu estou à frente do Ministério Jovem.
na Forania Santo Antônio de Venda Nova. Eu, juntamente com a Daniela, aqui tá essa varoa linda, maravilhosa, que é a minha namorada, a Érica. E aí, meus irmãos, algo que eu sempre digo, e mais do que nunca eu quero dizer para vocês nessa noite, é que eu tenho no meu coração, presta atenção, eu tenho no meu coração a convicção que o Senhor não me chamou para ser pregador. O Senhor me chamou para uma vocação missionária. É um mistério, é algo difícil de explicar, mas eu tenho essa convicção dentro do meu coração que o Senhor me chamou para uma vocação missionária. Porque o missionário, ele não se contenta, e eu sempre digo isso, ele não se contenta com os microfones, ele não se contenta com os púlpitos, com os grupos de oração, com os encontros, com as tardes de louvor. O missionário quer mais, gente. O missionário quer anunciar onde ninguém anuncia, quer pregar onde ninguém prega, quer falar de Deus para as pessoas que ninguém quer falar. Deixa eu falar mais baixo. É porque no meu grupo de oração, o meu grupo de oração é um grupo de oração muito simples, a gente não tem som, não tem nada, então aí a gente acostuma falar muito alto. Então, se tiver muito alto, vocês me avisem, por favor. O missionário, ele tem no seu coração a urgência de falar de Jesus para aquelas pessoas que ninguém fala, nos lugares onde ninguém imagina de anunciar. E aí, no ano passado, 2018, o Senhor quis alargar as estacas da minha tenda. E aí Ele me colocou dentro de uma universidade, um curso de História. Glória a Deus. E aí, gente, eu sempre digo isso, eu estou nesse curso para fazer a diferença. Eu estou nesse curso, eu tenho a convicção que o Senhor me colocou nesse curso para falar de Jesus, para testemunhar Jesus Cristo, para falar do nome de Cristo. E aí, para a honra e glória do Senhor, muito mais do que isso também, mas para a honra e glória do Senhor, toda quarta-feira lá na faculdade também a gente tem um grupo de oração que a gente prega, anuncia, ora em línguas, pede o batismo no Espírito Santo. É uma bênção, é uma bênção. E é sobre essa urgência missionária que eu quero falar com você nessa noite, que eu quero partilhar com você nessa noite. Muito mais do que uma pregação, eu vim aqui para bater um papo com vocês, bater um papo com o grupo de oração Sal da Terra. Antes de entrar nessa partilha que eu quero fazer com vocês, para nós nos contextualizarmos, eu gostaria que você pegasse comigo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no capítulo 16. São Marcos 16. É o último capítulo do Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, especificamente no versículo 15. São Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Perdão, vamos voltar um versículo 14. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu, e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte,
O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e fecha ela aí, coloca ela aí do seu lado, olha aqui para mim. Eu trouxe, há um tempo atrás, não deve ter nem um mês, eu fiz uma pregação em um luau para jovens. Nesses dias, nesse tempo, o meu ministério tem sido especificamente com os jovens. E aí eu fiz uma pesquisa muito superficial, uma pesquisa que certamente já está desatualizada, mas eu queria partilhar com vocês alguns dados que eu fiz, que eu pesquisei, como eu disse, superficialmente, mas já nos ajuda a ter uma ideia da situação em que nós nos encontramos hoje. Meus irmãos, o Brasil hoje tem a 7ª maior taxa de homicídios de jovens no mundo. Belo Horizonte presta atenção, são alguns dados, como eu disse, foi uma pesquisa superficial, não tive tempo de aprofundar essa pesquisa. Enquanto preparava essa mensagem para essa noite, eu quis trazer para vocês esses dados. Belo Horizonte hoje tem o dobro de usuários de maconha do que o resto das cidades do Brasil. Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, tem o dobro de usuários de maconha do que o resto das cidades do Brasil. Belo Horizonte tem, a irmã ali da polícia poderia talvez confirmar depois, tem um assalto a pelo menos 5 minutos. A semana retrasada, o carro do meu pai foi roubado. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Uma hora acontece. Bom, suicídio é um assunto que os dados não são divulgados para que não se torne alarmante e não incentive pessoas a cometerem também o mesmo ato, mas não precisa de dados, só você olhar à sua volta, quantas pessoas que do início do ano até agora, até o dia 4 de julho de 2019, quantas pessoas à sua volta você conhece que tentaram se suicidar, ou se suicidaram, ou cortaram os pulsos? Quantas pessoas você conhece ou ouviu falar, perto da sua casa, parentes, pessoas próximas, colegas de trabalho, jovens principalmente? Meus irmãos, a cada dia que passa, nós temos visto o Supremo Tribunal Federal querendo legislar no lugar do Congresso e querendo passar leis. Isso não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Não vim para falar de política, vim para falar da palavra de Deus. Mas isso não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Lei é uma atribuição do Congresso, porque o Congresso representa o povo. O Supremo Tribunal Federal, que não foi eleito pelo povo, quer passar leis que não nos representam, que não representam o povo. Então eles querem legislar em matéria de ideologia de gênero, querem legislar em matéria de aborto. E aí nós temos visto essas bandeiras crescerem no nosso meio. Pessoas próximas de nós têm começado a acreditar, têm começado a levantar essas bandeiras de aborto, ideologia de gênero. O Supremo Tribunal Federal, agora há pouco tempo, criminalizou a do 26, vou denunciar isso sim, criminalizou a homofobia. Ninguém aqui é a favor de homofobia, ninguém aqui é a favor de maltratar uma pessoa porque ela é dessa ou daquela condição, ninguém aqui é a favor de matar essa ou aquela pessoa, mas o que está por trás dessa A do 26, na verdade, é que nós cristãos, se eu numa pregação falar aqui, que Deus ama tanto um irmão que está nessa condição, que Ele ama tanto, que Ele é um filho tão querido e amado de Deus, que Ele não precisa viver nessa condição, que Ele vai ser muito feliz, muito mais feliz, se Ele deixar de viver esse tipo de prática, para viver a vontade de Deus, vai ser considerado crime, já é considerado crime, segundo o Supremo Tribunal Federal. Uma simples pregação sobre a vontade e o querer de Deus, na vida de uma pessoa que está numa condição homossexual, pode ser considerado crime. E aí, diante desses fatos,
Eu queria perguntar para você que vem ao grupo de oração toda quinta-feira, eu queria perguntar para você que é frequente na missa, que recebe a Eucaristia, que ora em línguas, que profetiza no poder, eu quero perguntar, diante de todos esses dados, diante de toda essa situação, cadê você? Cadê o grupo de oração Sal da Terra? Cadê o povo de Deus? Gente, presta atenção, quando Jesus liberou essa palavra no coração dos discípulos, para a vida dos discípulos, ele estava subindo ao céu, era o último momento, o último contato dos discípulos com Jesus. Eles passaram 3 anos juntos. Imagina a relação de amor que aqueles homens nutriram com Cristo, nutriram com a pessoa de Jesus. Se nós, olha só, se nós que conhecemos Jesus espiritualmente e o recebemos na Eucaristia, já o amamos, imagina aqueles que conviveram mesmo fisicamente com Jesus, que andaram com o Mestre, que ouviram a voz do Mestre, que foram abraçados pelo Mestre fisicamente. Imagina a relação de amor que esses homens nutriam com Cristo. Por isso Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. João foi chamado por Cristo o apóstolo amado, o discípulo amado, aquele que debruçou sobre o peito de Jesus tamanha intimidade. Naquele momento de despedida, Jesus ia subir ao céu, nunca mais eles veriam Jesus fisicamente até o dia que entrassem de novo na glória. Jesus poderia ter falado qualquer coisa com eles, podia ter abraçado cada um, poderia ter se despedido um por um, Jesus poderia ter pronunciado qualquer tipo de discurso, mas qual foi o discurso de Jesus naquele momento tão importante? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Grupo de oração Sal da Terra, é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor não disse ide ao grupo de oração, à igreja São Lucas, ide ao bairro Palmares e pregai, não, ele disse ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo diz que nós devemos anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente. Você tem noção? Gente, anunciar o Evangelho não é só, eu acabei de dizer, não é necessariamente estar aqui na frente, não é necessariamente pegar um microfone, é muito mais do que isso. A vocação, a urgência missionária é muito mais do que isso, vai muito além do que isso, porque aqui nós estamos entre cristãos, aqui nós estamos entre pessoas que já creem, aqui nós estamos entre pessoas que já glorificam o nome de Deus, pessoas que já professam o nome do Senhor, pessoas que, se Deus quiser, já estão salvas, já creem no nome do Senhor. A urgência missionária consiste em pregar, anunciar, oportuna e inoportunamente. Eu não sei falar, eu não sei pregar, mas meu irmão, minha irmã, varrendo a porta da sua casa, a vizinha saiu na rua, se você tem a oportunidade de falar de Cristo, se você tem a oportunidade de anunciar o Evangelho, de falar da alegria que você experimenta conhecendo esse Deus maravilhoso, já é alguma coisa. Se alguém sentou do seu lado esses dias para trás mesmo, a mulher sentou do meu lado no ônibus, eu vi que a mulher não estava bem, gente, a mulher tremendo, e eu fui conversar com ela, perguntar se estava tudo bem. A mulher desenrolou a história da vida dela toda em cima de mim. Eu podia ter feito qualquer coisa, eu podia ter feito, nossa, misericórdia, gente, eu arranquei um terço do meu bolso e coloquei na mão daquela mulher e falei assim: a senhora acredita? Nossa senhora, não sei se acredita, estou nem aí se acredita, não, reza o terço, e a senhora vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na vida da senhora. A mulher se debulhou em lágrimas, gente, me abraçou, desci do ônibus, nunca mais eu a vi. Isso aí já tem uns 2 meses, gente, mas eu tenho certeza que o Senhor me usou na vida daquela mulher, e sei lá Deus o que aquela mulher ia fazer depois que ela descesse daquele ônibus, se ela ia se jogar de uma ponte,
se aquela mulher ia fazer uma besteira, se ela ia entrar na cachaça. A urgência missionária fala de Cristo, oportuno e inoportunamente, para as pessoas do seu trabalho. Testemunha que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque as pessoas, ao terem contato com você, talvez pode ser a última oportunidade daquela pessoa em não fazer uma besteira e se voltar para o Senhor. Urgência missionária. O apóstolo Paulo, eu sou devoto de São Paulo, vocação missionária é isso, sou devoto de São Paulo. E aí todo mundo sabe que o apóstolo Paulo foi o homem que mais rodou a face da terra, depois de São Francisco Xavier, porque o tanto que São Francisco Xavier rodou no mundo pregando o Evangelho, dá para dar 2 voltas inteiras no planeta Terra. Mas São Paulo, a palavra vai dizer que, o livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer que 2 judeus tentavam expulsar o demônio da vida de uma pessoa, em nome desse Cristo que Paulo prega, e o demônio respondeu para aqueles 2 homens: Paulo eu conheço, e Cristo também, e vós, quem sois? Gente, vocês têm noção da vocação de Paulo? O estrago que Paulo fazia no quinto dos infernos. Paulo falava de Jesus de tal forma, tirava tantas pessoas das garras do diabo, que ele era conhecido no inferno, a ponto do demônio falar: Paulo eu conheço, vocês não. Paulo eu conheço, vocês não. Meu irmão, está na hora de nós cristãos fazermos a diferença no Brasil. Se o povo de Deus, se os católicos do Brasil se levantarem de verdade, essa nação pode ser transformada. Um Pentecostes pode acontecer nesse país. Vocês têm noção que seria o Brasil de joelhos diante de Jesus Cristo? De joelhos diante de Jesus Cristo. E para isso não precisa de grandes coisas, eu repito, para isso só precisa que você saia do seu lugar. Para isso precisa apenas que você seja corajoso. Para isso precisa que você seja apenas ousado, que você sinta no seu coração essa urgência de pregar oportuno e inoportunamente, de testemunhar o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que, viajando, ele queria pregar o Evangelho na Europa, e aí o Espírito Santo não permitia que eles entrassem naquela região. E certa noite Paulo sonha com uma pessoa gritando na Macedônia: vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. Gente, será que nós, cristãos carismáticos, como misericórdia, como o irmão liberou aqui sobre nós durante a oração, nós que oramos em línguas, que profetizamos, que conhecemos o amor de Deus, que estamos aqui trancados dentro da igreja, guardando só para a gente, é cura só para mim, é eu que já conheço o Evangelho, que quero cura, é eu que já conheço Jesus, que quero me encher, eu nunca quero levar, igual o pernilongo, vai só se enchendo e não libera, não joga isso para fora, não passa para as pessoas. Será que nós temos essa urgência missionária do nosso coração, de deitar a nossa cabeça no travesseiro e escutar o clamor das almas ao pé do ouvido? Homens e mulheres que nós conhecemos, pessoas perto de nós, gente da nossa família, dizendo: vem me ajudar, em nome de Jesus eu peço, que nessa noite ainda, quando você for deitar, que o Senhor traga na sua mente pessoas que você conhece, e que elas te foram confiadas, elas te foram entregues. Eu peço em nome de Jesus que não passe dessa noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, que o clamor das almas te incomode, para que no seu coração você sinta essa urgência missionária. Gente, porque nosso Senhor vem, porque Cristo vem, gente, Cristo vem. A palavra, Jesus acabou de nos dizer que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Salvador, aquele que pode salvar, a única chance da vida daquela pessoa. Ele não acreditou, ele não postou crédito. Meu irmão, e quando nosso Senhor voltar, quando Ele vier, não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais tempo para nós anunciarmos. As pessoas queridas da nossa família, ou elas já
aceitaram o nosso Senhor, ou não haverá mais tempo. E aí haverá choro e ranger de dentes. O tempo é agora. O tempo é agora. Irmãos, o grupo de oração Sal da Terra pode fazer a diferença nesse bairro, pode fazer a diferença em Belo Horizonte. O grupo de oração Sal da Terra pode fazer a diferença no Brasil. Se você sair do seu lugar, sair do seu comodismo, colocar os seus dons em ação, porque nosso Senhor disse que estes sinais acompanharão aqueles que crerem: cura, milagres, línguas, poder para expulsar demônios, profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Se você deixar o Espírito fluir dentro de você, e você sair do seu comodismo, repito, não precisa de grandes coisas, sair do seu comodismo no dia a dia, no seu cotidiano, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a nós orarmos por esse lugar, por esse grupo de oração, pedindo que o Senhor levante esse grupo de oração, pedindo que o Senhor venha sacudir o nosso coração nessa noite, e que Ele traga uma unção de ousadia para esse lugar. Unção de ousadia. Gente, você sabe o que é uma unção de ousadia? Segunda-feira, a Érica, minha namorada, falava agora: meu Deus, a temática do grupo de oração é a mesma do nosso grupo de oração na segunda-feira. É a mesma, Marcelo. Segunda-feira, a temática foi exatamente a mesma coisa, não fui eu que preguei. A irmã que pregou falou assim: olha, eu não tenho dó de rezar por ninguém, pediu oração, eu estou rezando mesmo. E aí essa semana o padre da nossa paróquia, o padre não é carismático não, o padre essa semana falou assim: ô fulana, reza por mim que eu estou doente. Ela, gente do céu, isso que é ousadia, ela gravou um áudio orando pelo padre, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, e pá. Ousadia, gente, ousadia. Ah, fulano de tal está doente, vão mandar benzer. Não, que ó, a fulana é do grupo de oração, põe a mão na cabeça e ó, cheira a malacada lavar. Curado em nome de Jesus, no nome de Jesus, não no nosso nome, não no nosso nome. Se você está aqui nessa noite, deixa eu te falar uma coisa, não é à toa, não é em vão. Se você está aqui nessa noite, o Senhor, eu creio nisso, o Senhor não te trouxe aqui para ouvir essa mensagem e sair da mesma maneira que você entrou. Que no seu coração seja despertada o fogo da urgência missionária. Feche os seus olhos. Levantando a sua mão direita, se essa palavra, se essa mensagem caiu no seu coração, eu gostaria de te convidar a uma coisa muito séria, a entrar em combate espiritual num breve momento de oração, antes de nós recebermos o nosso Deus. Eu quero pedir, e você também, com a sua voz, com a sua boca, peça que o sangue de Jesus recaia sobre você agora, impedindo toda a retaliação do inimigo, porque nós vamos entrar agora em um combate espiritual. Peça que o sangue de Jesus recaia sobre essa igreja, o sangue de Jesus recaia sobre esse grupo de oração, sobre o grupo de oração Sal da Terra, sobre os servos do grupo de oração Sal da Terra. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos agora as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o sangue de Jesus recaia, nos lave, nos liberte de todo mal agora. Lave as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos bens materiais e espirituais, e que nós agora estejamos livres de toda retaliação de Satanás. Invoca com a sua boca, a minha oração é a minha oração, a sua oração é a sua oração. Nós invocamos agora o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu irmão, eu quero te convidar agora, que nós estamos revestidos do sangue de Jesus, a estender as suas mãos sobre esse bairro, a estender as suas mãos sobre a casa daquele seu parente, enquanto nosso Deus vem, enquanto Ele chega, a casa daquele seu parente, daquele seu colega, daquele seu vizinho, que precisa de Jesus, que você sabe que Ele te foi confiado,
que a vida dele te foi confiada, e diante do Mestre, diante do Rei, eu quero te convidar a interceder por esse bairro, a interceder por essas pessoas, a interceder por esse lugar, a interceder por essa paróquia, a pedir que essa paróquia avance na obra missionária, na obra de evangelização, que seja despertado no coração do pároco dessa paróquia, também, como foi despertado em nós nessa noite, a urgência missionária. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, e queremos apresentar ao Senhor o nosso coração, tudo que nós ouvimos nessa noite, o nosso bairro, o bairro Palmares, as almas que se encontram nesse bairro. Nós queremos apresentar ao Senhor. Vai falando com a sua boca, vai liberando palavras com a sua boca. Nós queremos te apresentar nessa noite, Senhor, as almas que foram confiadas a esse grupo de oração e que ainda não estão aqui, e que ainda não te conheceram, que ainda não ouviram o seu nome. Senhor, nós pedimos que o seu Espírito atraia essas pessoas em nome de Jesus. Nós queremos pedir que na semana que vem essas pessoas sejam atraídas a esse grupo de oração. Nós queremos te pedir que as famílias desse bairro sejam restauradas através desse grupo de oração. Senhor, quantos divórcios podem ser impedidos nesse bairro quando as pessoas te conhecerem através desse grupo de oração, através das pessoas desse grupo de oração? Quantos suicídios, quantos adultérios, quanta prostituição. Senhor, nós te pedimos que o seu Espírito caia sobre nós, caia sobre nós, caia sobre nós, Jesus, o seu Espírito, e venha sobre nós uma unção de ousadia, uma unção de urgência, uma unção de parresia. Porque sei que estás aqui, Jesus, porque trago em mim tanta aflição. Eu estendo as minhas mãos a ti e te peço, dá-me o teu perdão, porque sem ti não sei viver, porque sem ti é tudo em vão. Eu estendo as minhas mãos a ti e te peço, cura o meu coração, liberta-me com teu amor, liberta-me, Senhor, que brilhe em mim a tua luz, liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante desse Deus libertador, diante desse Deus maravilhoso, diante desse amor infinito na Eucaristia, esse amor que não cabe dentro do nosso coração, esse amor que é tão grande, que transborda de nós para os outros, nós queremos te apresentar, ó Deus libertador, ó libertador de Nazaré, ó libertador de Israel. Nós te apresentamos todas essas pessoas agora, todas essas casas agora, todas essas famílias agora, e pedimos que o Senhor visite cada um,
Deus libertador, Deus de Israel. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um ato profético com vocês agora. Diante do leão da tribo de Judá, diante daquele que batiza com o Espírito e com fogo, diante do príncipe dos profetas. Marcelo, você é o coordenador do grupo? Quem é o coordenador? Não está aqui hoje? Secretário está? Quem é o secretário? Meu irmão, um segundinho, vem aqui na frente, em nome do coordenador do grupo de oração. E você aí, ainda de joelhos diante do Senhor, nós vamos estender agora, ainda de joelhos, nós vamos estender as mãos sobre o Ronaldo agora, ele que na ausência do pároco e na ausência do coordenador do grupo de oração é o representante de vocês, é o representante do grupo de oração Sal da Terra. Diante do Senhor, nós vamos pedir que o Senhor Jesus levante esse grupo de oração para anunciar no bairro Palmares, que Ele entregue o bairro Palmares nas mãos do grupo de oração Sal da Terra, com a sua boca, com a sua voz, com a sua oração, com o seu coração. Nós ousamos levantar nossa voz agora diante de Ti, Jesus amado, e oramos por esse grupo de oração nesse ato profético agora. Nós pedimos que todos esses irmãos que foram confiados ao grupo de oração Sal da Terra, todas as casas, todos os lugares, todos os paroquianos daqui dessa paróquia que foram confiados ao grupo de oração Sal da Terra, sejam atraídos a esse lugar. Pai, nós pedimos no nome desse Teu Filho amado, do vosso Filho amado, que agora está sacramentado diante de nós. Nós pedimos que haja um abalo agora, que haja uma sacudida agora no grupo de oração Sal da Terra, que os servos desse grupo de oração, que os irmãos desse grupo de oração, os participantes desse grupo de oração, sejam impelidos a anunciar nas praças desse lugar, sejam impelidos a anunciar nos bares desse bairro, sejam impelidos a anunciar nas casas desse bairro, nas ruas desse bairro, nas pastorais dessa paróquia, nos outros movimentos dessa paróquia. Pai, nós pedimos ousadia no nome do vosso Filho amado, que está agora na hóstia santa diante dos nossos olhos. Uma unção de ousadia, na pessoa do Ronaldo. Agora nós pedimos o batismo de ousadia, solta a sua voz. Eu quero ouvir oração de gente carismática, de gente pentecostal, da renovação carismática católica, gente que tem autoridade espiritual. Nós oramos agora pedindo sobre o Ronaldo, representando o grupo de oração Sal da Terra, um batismo com os dons e carismas, um batismo com poder, um batismo de ousadia e de parresia. Nós queremos pedir, Senhor, a falência das bocas de fumo desse bairro em nome de Jesus. Nós queremos pedir, Senhor, a falência dos pontos de droga desse bairro em nome de Jesus, dos pontos de prostituição em nome de Jesus, dos centros de macumba e de espiritismo em nome de Jesus. Nós pedimos que onde o inimigo entrou, nós possamos reconquistar pela unção do seu Espírito. Naramanaqueta, lamanaralachora, labadacata, labadalabá. Era labadalaqueta, lamandaralabarachara, labadalaqueta, labadalabá. Era labadalacanta, labaralacheira, labadalacanta, labadalabá. Era labadalacheira, labadalacanta, labadalabachaia, labadalabá. Nós entramos agora, Pai, diante do vosso Filho Jesus, em combate espiritual. Derrama sobre nós o seu espírito de ousadia e de súplica.
Convence-nos, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, que é isso, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Nós pedimos que o dom de cura seja derramado nesse lugar, sobre as pessoas desse grupo de oração, que o dom de profecia, em nome de Jesus, se levantem profetas nesse lugar, profetas e profetisas, intercessores e intercessoras, ministros de milagres, ministros do poder divino. Nós pedimos que se levantem pregadores, pregadoras, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração. Nós pedimos que se levantem um povo, que se levantem aqui homens e mulheres comprometidos, desesperados pelas almas, pela salvação das almas. Aleluia, aleluia, aleluia. Araxeira, labadala, canta, labadala. Só por ti, Jesus. É só por Ele que nós falamos, é só por Ele que nós vamos, Quero me derramar. é só por Ele que nós anunciamos, é só por Ele que nós vivemos. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. É só por Ele que esse grupo de oração existe. Só por ti, Jesus. É só por Ti que nós viemos aqui nessa noite. Quero me consumir. Aleluia, Jesus, aleluia. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. E fala com Ele, que é só por Ele que você quer viver. Foi para isso que você nasceu, para servir a Ele, para transbordar do amor dele para os outros, para viver desse amor e transbordar desse amor para os outros. É para isso que nós vivemos, só por Ti, só por Ti. Manifesta o seu amor por Ele agora, meu irmão. Manifesta o seu amor por Ele agora, minha irmã. Só um coração apaixonado pelo Mestre pode transbordar de amor para os outros, pode anunciar o amor para os outros, pode dizer que você é apaixonado por Ele, você é apaixonada por Ele, que Ele é o teu amparo, o teu refúgio. Louvores e graças. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus.